Sabe aquele tipo de questão sobre expressões algébricas que quando você bate o olho dá vontade de sair correndo e tomar chá de sumiço? Hoje eu vou te ensinar a simplificar esse tipo de questão para você não ficar mais travado nela. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos iguais a esses para você. Então agora nós vamos dar início a essa jornada rumo a simplificar essa questão. Se a questão é sobre expressões algébricas, então, notavelmente, o que a gente precisa simplificar são exatamente as expressões ou a expressão algébrica que aparece nessa questão. Para fazer isso, você precisa entender como que funcionam as operações com as expressões. É preciso entender o que você pode fazer na adição de expressões algébricas, na subtração de expressões algébricas, na multiplicação e na divisão. Só com essas operações você já consegue efetuar algumas simplificações. E sem elas você não consegue fazer outras simplificações. Então, se você não domina isso, é óbvio que nesse ponto vai ser sim um momento de bloqueio, um momento que você vai ficar travado. Então, primeiro, na adição, e vale a mesma coisa para subtração, A adição e a subtração de expressões algébricas vale exatamente isso. Quando você vai adicionar expressões algébricas, você tem os termos, Vou pegar aqui ax² mais bx, por exemplo. Esse a e esse b que aparece aqui, que essa é uma expressão que você conhece, uma expressão de segundo grau. Esse a que aparece aqui, ele é constante, e esse b também. São chamados de coeficiente. Então, nas expressões algébricas, você tem o coeficiente, que é o número que acompanha a variável, e você tem a variável, a incógnita, a letra, que aparece na expressão. Essa letra é justamente para você fazer uma generalização de uma afirmação matemática. Ok? Então, você tem aqui a variável, você tem aqui o coeficiente que acompanha a variável, e você tem o grau da variável. E isso você precisa levar em consideração, por exemplo, Porque na adição e na subtração de expressões algébricas, você só pode adicionar ou subtrair os termos que são semelhantes. E o que são termos semelhantes em expressões algébricas? São aqueles termos que possuem a mesma variável com o mesmo grau. O coeficiente ele não faz nenhuma interferência. Ele pode ser diferente, ele pode ser igual, pode ser inteiro, não inteiro. Não interessa quem é o coeficiente. O que interessa é a variável. Ok? Pode até ser mais do que uma variável. Mas se essas duas variáveis, por exemplo, aparecem em termos diferentes, mas aparecem as mesmas variáveis, o grau é muito importante. Vou dar um exemplo para você enxergar isso. Olha só isso aqui. Olha só a forma que isso foi apresentado. Se você for somar isso daqui, você precisa observar o quê? Você tem duas parcelas, que no caso das expressões algébricas a gente costuma chamar de termos, Você tem dois termos aqui, E esse termo possui duas variáveis, x e y. Aqui você tem duas variáveis, x e y, do mesmo jeito, O que está diferente? A ordem, Se você toma essa expressão aqui, essa expressão algébrica, dentro do conjunto dos números reais, vale a comutatividade, ou seja, yx é a mesma coisa que xy. Então você pode somar esses dois. Por quê? Porque você tem a mesma variável, ou as mesmas variáveis, e você tem que o grau das duas é 1. Aí você pode somar. Tem um 1 aqui, então você soma 1 mais 5, 6, xy. Ou seja, essa expressão aqui já foi simplificada para essa. O que eu já fiz aqui foi uma simplificação de uma expressão. Olha como é que ele estava e olha o que foi escrito. Então, a primeira coisa que você precisa entender é claro, Aqui, independente se é adição ou subtração, vale a mesma coisa. O que você não pode fazer? Se tem aqui xy e aqui está 5y² x. Agora você não pode
somar os dois, porque esse y aqui está ao quadrado e esse y está elevado a 1. Então, agora você não pode somar e colocar 6xy. Você não pode fazer isso, tá? Por causa desse y aqui. O que você pode fazer? Aí você pode utilizar a propriedade da distribuição. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora, sobre multiplicação, se por acaso aqui fosse multiplicação, né? Falei isso a respeito da adição e da subtração de expressões algébricas. Você só pode somar ou subtrair termos que são semelhantes. E aí você precisa olhar o que é a definição, o que são termos semelhantes. Eu acabei de falar, né? As mesmas variáveis com o mesmo grau, né? A mesma potência ali. Ok? Para multiplicação, será que existe essa regra também sobre termos que são semelhantes? Não. Aqui você pode multiplicar, né? Por exemplo, aqui, vou utilizar o exemplo aqui de cima, né? Se você tivesse aqui só do jeito que está aqui, 2 com o mesmo grau, ao invés de ser adição, você tem a multiplicação aqui, então você tem xy vezes 5xy, porque a comutatividade vale, né? Então você tem 5 vezes 1, ou seja, você multiplica coeficiente por coeficiente, e variável por variável, x vezes x e y vezes y. Ok? Aqui, observando que os termos são iguais, né? E aqui, será que a gente faz diferente? Né? 5 vezes 1, x vezes x e y vezes y ao quadrado. Olha só como é que fica. Então, você tem uma expressão aparentemente um pouquinho maior, mas você consegue escrever isso como uma expressão menor. Isso aqui já é simplificar, tá? Às vezes, você fazer isso aqui é mais estratégico do que você trazer para cá. Porque se você abre do jeito que está aqui, né, principalmente quando tem fração, você consegue simplificar alguma coisa aqui de cima com alguma coisa que tem aqui embaixo, no denominador. É mais estratégico, mas isso depende da questão, depende do momento, né, da questão que você está resolvendo. Em relação à divisão, né, só para a gente completar aqui o quadro das 4 operações básicas, né? Já falei sobre multiplicação, adição e subtração, e quando você tem ali, né, uma divisão. Estou pegando agora o mesmo exemplo que a gente fez agora, né, utilizando as mesmas variáveis, com os mesmos graus aqui, cada uma delas. Como é que a gente pode fazer? Divisão normal, né? Já que é um produto que tem aqui, né, 5 vezes x vezes y, aqui x vezes y, o que você tem é 1 dividido para 5, né? 1 dividido para 5, e aqui você tem x dividido para x, e aí você entra naquela questão das frações, né? Por isso que eu sempre digo que um assunto puxa o outro. Você precisa fazer agora uma divisão de expressões algébricas, né, de x por x, e se você por acaso não compreende como que funciona a divisão, né, de frações, você pode se baralhar aqui também. Utilizar aqui a propriedade de potência. Quando você faz uma divisão de potências que têm a mesma base, o que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Nesse caso aqui, a base é x, o expoente é 1. Então, o que você vai ter, conservando a base? 1 menos 1. E observe que a mesma coisa vale para y, né? Ou seja, você tem isso aqui igual a 1 sobre 5, porque x elevado a 0 é 1, y elevado a 0 é 1, e 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. Ok? Então, eita, 1 parecendo 7. Você pode simplificar isso, o que sobra? 1 sobre 5. Para alguém ainda pode ser que essa expressão pareça esquisita, né? O 1 sobre 5 já não é mais tão esquisito assim. Né? O outro exemplo que a gente pegou lá, xy, 5x, y ao quadrado. Então, ó, de novo, né? O x simplifica com x, o y simplifica com um dos y que tem aqui, porque você tem 1 menos 2. Né?
Aqui embaixo sobra 1. Então, o que você tem aqui? 5, um y e 1 em cima. Ok? Então, aqui simplificou um y só. Eram 2. Para você enxergar mais, né? Ver o que aconteceu aqui? Esse y quadrado pode ser escrito como y vezes y. Né? E nesse caso aqui, esse y simplifica com esse. Por isso que sobra o outro. Esse daqui. Por isso que ele sobra. Então, fica 1 sobre 5y. Justamente por causa disso. Ok? Em todas as situações. Né? Se fossem 4 aqui. Aí tem 1, tem 4. 4 menos 1, 3. É assim que você faz na divisão de expressões algébricas, né? Agora, o que você não pode fazer, simplificação, né? Só um exemplo aqui. Você tem aqui x é 7x dividido para 5y. Aí você não pode fazer divisão, né? Não pode dividir. Porque as duas variáveis são diferentes. Você não vai dividir 7 para... Aliás, você não vai dividir x para y. Você não tem como simplificar isso aqui, mais do que já está. Né? A menos que você tenha esses números. Os números você pode sim dividir um pelo outro. Mas no caso, 7 dividido para 5 é um número inteiro. Então, parece, se você chegar numa questão nessa situação aqui, você não tem mais condições. Até porque os dois são primos, né? E são primos entre si pelo fato de serem primos de natureza. Então, você não tem mais como simplificar essa expressão algébrica aqui. Né? Provavelmente, se você tiver uma igualdade, para ter uma equação, você consiga desenrolar. Mas da expressão em si, acabou por aqui. Agora, a respeito da distribuição, uma propriedade muito utilizada lá nas operações básicas e envolvendo a multiplicação, adição ou subtração. Isso você vê quando aparecem os parênteses. E aí o elemento que está aqui fora, vou colocar o número aqui só para exemplificar, e o que está dentro do parêntese, você faz a distribuição, ou seja, você pega o 4, multiplica por x, e pega o 4 e multiplica por 7. Essa é a distribuição. Né? Quando você tem isso com expressões algébricas, vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, nesse formato, o que você tem? Distribuição. Né? X vezes x, x vezes menos 3. 1 vezes x, 1 vezes menos 3. Então, essa é uma propriedade muito importante, a propriedade de distribuição, e você precisa levar em consideração isso. Quando você multiplica o x por x, você tem a multiplicação de potências que têm a mesma base. Ou seja, você conserva a base e soma os expoentes. Né? A divisão você subtrai, na multiplicação você soma os expoentes. Ok? Então, isso aqui pode ser utilizado como estratégia, inclusive essa aqui de cima, né? Que a gente chama de colocar em evidência. Esse colocar em evidência pode ser uma estratégia interessante na simplificação, principalmente quando você tem uma expressão algébrica em forma de fração. Vou te dar um exemplo aqui para você enxergar isso. Então, olha só esse exemplo. Você tem o seguinte, x² menos 1, x mais 1 aqui. Um dos produtos notáveis, né? Então, você vai ter aqui x mais 1, x menos 1. Utilizei uma propriedade aqui dos produtos notáveis, né? E o que eu obtive? Um termo semelhante ao denominador, que eu posso, então, simplificar porque existe esse produto. O que sobra é x menos 1. Um outro exemplo que você pode utilizar também é justamente, né? Pode colocar muito bem isso aqui, né? Ok? Então, olha só, você tem uma fração, você tem uma expressão, e aí o que você pode fazer? Se tem elementos aqui, se tem termos aqui que são comuns nas duas parcelas, né? Se tem elementos que são comuns nos dois termos, né? Ou mais termos que você tiver, o que você pode fazer? Pode colocar esse termo que é semelhante, que é comum, né? Em evidência. Ou seja, você está saindo daqui, né? Para aquele, por exemplo, né?
Para a propriedade da distribuição, você está fazendo a volta da propriedade da distribuição, o caminho de volta. A gente chama de colocar em evidência, porque parece que ele ficou em evidência, ele está do lado de fora do parênteses. Mas, na verdade, é o caminho de volta. Não que esteja errado, tá? Mas é só para você ficar presente que o que você está utilizando aqui é o caminho de volta da propriedade da distribuição da multiplicação em relação à adição. Ou subtração, se tiver o menos aqui. Então, olha só. O que você pode fazer aqui é fazer o seguinte. Coloca o x em evidência. Se você colocar o x em evidência, o que você vai ter? X que multiplica 4x mais 2. Isso em cima. Isso aqui ainda pode ser colocado em evidência. Observe que o 2 ele é comum aqui e aqui. Porque aqui você tem 2 vezes 2. Então, você pode colocar o 2 aqui fora. 2x. Aí aqui você vai ter 2x mais 1. Olha só. Então, isso daqui já pode ser algo muito interessante que você pode utilizar, olha só, colocando em evidência, para quê? Para que você consiga simplificar. Aqui não vai dar para simplificar, tem x mais 2 aqui, Mas você pode ainda trabalhar uma outra estratégia, que a gente chama de completar quadrado. Vou falar sobre ela mais tarde. Outro exemplo que você pode utilizar são exatamente os produtos notáveis. Produtos notáveis, eles são chamados assim de produtos notáveis porque eles trazem para a gente uma informação relevante e a gente pode utilizar essa informação para fazer simplificação de expressões algébricas. Por exemplo, você tem lá, x ao quadrado mais 2x mais 1. Essa expressão aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1, pode ser escrita também como x mais 1 ao quadrado. Então, esse daqui é considerado um produto notável, inclusive, tá? Aí você faz a distribuição, x mais 1 vezes x mais 1. E o que você vai obter fazendo a distribuição? Isso aqui. Além disso, você tem o que eu já mencionei agora há pouco, a respeito da diferença de quadrados, Utilizei agora há pouco ali. Você tem aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 4. Você precisa enxergar um produto notável aqui, E exatamente a diferença de quadrados. Como assim? Você enxergar o x, o x quadrado, Ao quadrado, menos esse daqui é um quadrado perfeito. Então, você pode escrever ele assim. 2 ao quadrado não é 4? Então, se você tem a diferença de quadrados, isso também é um produto notável. Pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2. É justamente por isso que eles são chamados de produtos notáveis, porque eles têm uma aparência interessante, que alguns costumam decorar, e eu não aconselho fazer isso, mas a informação que ele traz para a gente pode ajudar muito em simplificação. Por exemplo, se você tem lá x ao quadrado menos 100 dividido por x menos 10, ou x mais 10, como é que você poderia fazer? Os números parecem ser altos, mas você pode saber que o 100 é 10 vezes 10, é 10 ao quadrado. Então, você tem aquilo, x ao quadrado menos 10 ao quadrado. Então, você tem uma diferença de quadrados, que pode ser escrito como x mais 10, multiplicando x menos 10. E isso tudo está dividido por quanto? Por x mais 10. Aí, o que você pode fazer? X mais 10 aqui em cima, x mais 10 embaixo, pode simplificar os dois. Sobra só x menos 10. Então, observa que você consegue simplificar utilizando os produtos notáveis. Então, eu aconselho que você estude produtos notáveis. Eu quero fazer um parêntese aqui, falando a respeito desses assuntos, É claro que não dá para comentar tudo que a gente precisa comentar. E aí eu faço um convite para você, Se você quiser fazer parte do canal, do meu canal no Telegram,
eu vou deixar um link na descrição. O que é esse canal? É um lugar onde eu coloco lá, onde eu posto materiais exclusivos, dicas, sacadas. É material exclusivo para quem quer destravar nesses e muitos outros assuntos referentes à matemática. É destravar em matemática. Se quiser, eu vou deixar o link lá com o título Resumão da Semana. Você clica lá e segue as instruções. É totalmente gratuito. Nós vamos fazer agora um exemplo, mas antes de fazer esse exemplo, eu quero falar o seguinte. Às vezes você tem uma expressão lá no enunciado da questão e você precisa mexer primeiro com essa expressão, ou seja, fazer algumas coisinhas antes de simplificar. Por exemplo, você tem lá x² menos 2, vou colocar o x mesmo, né? x² menos 2x mais 8x menos 3 mais 9x. Tudo isso aqui dividido para 2x menos 1. Um exemplo, né? Então, você não pode pensar em simplificação, se por acaso você puder simplificar isso, se você não puder arrumar, né? Você tem esse termo aqui que tem 2x, né? Aqui também tem x, o grau da variável. Então, é importante que você arrume isso de tal forma que você apenas possua um elemento, um termo dessa expressão, né, do numerador dessa expressão com grau 2, apenas um termo com grau 1, apenas um termo com grau 0, né, dentro das possibilidades. Né? Nesse exemplo aqui, você tem um termo de grau 2, você pode simplificar, né, ou fazer umas operações, o que está aqui primeiro, né, com esses que tem grau 1, e só tem um de grau 0, então você só repete ele depois, antes de começar a simplificar. Isso é importante, porque se você não faz isso, você aumenta o seu trabalho. Aí a questão começa a lhe dar mais trabalho. Existe um risco, se a questão lhe dá mais trabalho, né, e é desnecessário esse trabalho, existe um risco de você cansar e findar, lá no finalzinho da questão, você vai acabar errando, né, porque você chega no final cansado do trabalho que você teve, né, de tanto prestar atenção em detalhes. Então, trabalhe primeiro isso, antes de simplificar, porque aí, com certeza, o caminho para a resposta fica mais curto. Agora sim, nós vamos para a questão, né? A questão diz da seguinte maneira. Sendo um número n igual a 684 ao quadrado, menos 683 ao quadrado, a soma dos algarismos de n é... Então, vamos anotar esse n aqui. O n é 684 ao quadrado, menos 683 ao quadrado. Essa é a informação que a gente tem, né? Os algarismos de n. Ok. Bom, o que eu acabei de falar sobre aqueles produtos notáveis, né? Você tem uma diferença de quadrados. E não é porque você utiliza essa diferença de quadrados para expressões algébricas que você não pode utilizar aqui, que são números, né? Então, o que você pode escrever isso aqui? Pode escrever isso como 684. Olha só a aparência, né? Você não vai fazer 684 vezes 684 menos 683 vezes 683. Olha só como é que você pode simplificar muito só fazendo isso aqui, utilizando produtos notáveis, né? 684 menos 683 vezes 684 mais 683. Esse indivíduo aqui é 1. 684 menos 683 é 1. Então, o seu trabalho é somar isso. Ok? Porque quando você tem o resultado disso, quando você multiplicar por 1, o resultado é exatamente o que está aqui. Então, isso daqui parece que virou só isso. Então, vamos lá somar, né? Bom, você pode fazer o jeito tradicional. 684, 683. 4 mais 3, 7. 8 mais 8, 16. Aí 1 para cá. 6 mais 6, 12. Mais 1, 13. 1.367.
Então, o n é exatamente 1367. E o que ele pediu na questão? A soma dos algarismos de n. Então, já que o n é isso, a soma dos algarismos de n, eu vou colocar assim, né? Alguém vai entender como salgado, né? Tudo bem. A soma dos algarismos de n, notação minha, tá? Isso aqui é 1 mais 3 mais 6 mais 7. Quanto é que dá isso? 1 mais 3, 4, mais 6, 10, mais 7, 17. Vamos para outra questão ali. Ela diz, essa questão foi modificada, né? Determine o valor da expressão 2009 elevado a 2 menos 4 sobre 2009 mais 2. Então, é isso que ele tem ali, né? 2009 mais 2, 2009 ao quadrado menos 4. O que ele quer? Determinar o valor dessa expressão. Ele quer qual é o valor. Já que não tem variável aqui, então, notavelmente, você precisa descobrir quem é o bendito valor disso, né? O valor dele mesmo, do número. Você tem a mesma coisa aqui, né? Você pode utilizar a mesma coisa, porque você pode escrever isso aqui como sendo 2009 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado aqui é o menos 4. Dividido para 2009 mais 2. Por que eu não vou somar 2009 mais 2? Porque eu estou vendo essa diferença de quadrados aqui, né? E vai ser relevante eu escrever isso aqui como se fosse um produto notável, que é o quê? 2009 menos 2, que multiplica 2009 mais 2. Isso em cima, né? Embaixo permanece 2009 mais 2. Agora observa, 2009 mais 2, 2009 mais 2, simplifica. E aí depois que você faz essa simplificação, sobra o quê? Sobra 2009 menos 2, que dá 2007. Agora falando a respeito ainda dos produtos notáveis, mas agora falando sobre outro tipo de produto notável, né? A gente falou sobre o quadrado, aliás, sobre a diferença de quadrados. Utilizamos 2 exemplos para isso. E agora, falando sobre o quadrado da diferença. Aqui o quadrado da soma, né? O quadrado da diferença é esse, né? Os dois você pode considerar. Agora, esses dois, eles são um pouquinho mais complicados de você enxergar eles quando você olha para a expressão em si, né? Aqui, por exemplo, o que você vai ter? Você vai ter a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Aqui você vai ter o quê? Você vai ter a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Por ser um produto notável, a aparência dele é essa daqui sempre, né? O que vão mudar são os números A e B, mas a aparência é sempre essa. Por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 1. Ele se encaixa nessa aparência aqui, né? Olha só, x ao quadrado menos 2 vezes ax, 2x, nesse caso b é 1, né? Olha só, b ao quadrado, 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, quem que é isso daqui? É x menos 1 ao quadrado. O que vai diferenciar esse daqui, né, que tem exatamente essa característica, desse outro? Você pode escrever aqui x ao quadrado mais 2x mais 1. Quem é esse? O x ao quadrado, aliás, o x mais 1 ao quadrado. Produtos notáveis. Então, às vezes não é tão simples você olhar para isso, né? Olhar para a expressão do jeito que ela está aqui e escrever ela dessa forma. Às vezes não é tão simples
você fazer isso. Complica às vezes, né? Às vezes é um pouquinho complicado para você enxergar. Mas se você consegue enxergar, você consegue reescrever ele como produto notável e aí você consegue simplificar sem nenhum problema. Dando sequência, vamos agora para esse exemplo, né? Você tem esse produto entre uma expressão que tem essa fração, essa outra que também é fração, e aí como é que você pode fazer para simplificar isso, né? Simplificar essa expressão aqui. Porque se você tem uma divisão de frações, né? Aliás, você tem uma fração aqui, uma fração entre expressões algébricas e um produto entre essas frações com expressões algébricas, o que você vai ter no final ainda é uma expressão algébrica, não é uma resolução de uma equação, né? Então você precisa simplificar isso aqui. Parece um bicho feio? Tem coisa um pouquinho mais pior. Mais pior. Tem coisa mais estranha do que isso, né? Isso aqui é simplesmente o simples. Simplesmente o simples. Bom, aqui você pode fazer o seguinte. Esse x ao quadrado menos 9 pode ser escrito como x ao quadrado menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Aqui embaixo eu vou manter o x menos 2. Já mexi na primeira fração. Na segunda, o que você pode fazer? Naquilo que eu falei, né? Se você tem a visão e você consegue enxergar isso como um produto notável, então você tem, sim, muitas possibilidades de não ficar travado aqui, né? De desenrolar a questão com tranquilidade, inclusive, né? O que é essa expressão? Isso é x menos 2 ao quadrado. Vou fazer aqui em segundo plano, né? Quanto é que é? X menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. Então, isso é como? X vezes x, x vezes menos 2, menos 2 vezes x, mais 4. Esse menos com esse menos é mais, né? Então, x ao quadrado aqui, o que você vai ter? Aqui, menos 2, menos 2x, menos 2x, menos 2x. É menos 4x, mais 4. Então, essa multiplicação aqui de x menos 2 por x menos 2 me deu exatamente essa expressão. Então, eu posso escrever ela como x menos 2 ao quadrado sem nenhum problema. Né? Embaixo permanece o x mais 3. Não vou mexer com ele agora. Dando sequência aqui, agora a gente já pode começar a fazer algumas coisas, né? Por exemplo, esse daqui é a diferença de quadrados, né? Diferença de quadrados. Então, eu posso escrever como x mais 3 vezes x menos 3 sobre x menos 2, que multiplica esse x menos 2 ao quadrado sobre x mais 3. Aqui eu estou só arrumando, estou só mexendo, né? Parece que não mexi para uma posição confortável, mas na verdade esse é o momento confortável, né? Porque eu posso simplificar, aqui é quadrado, né? Posso simplificar esse x mais 3 com esse x mais 3, já que isso aqui é um produto. Se fosse adição ou subtração, aí eu não poderia fazer isso, mas como se trata de um produto, eu posso. Da mesma forma, eu posso simplificar esse x quadrado aqui, esse x menos 2 ao quadrado, com esse x menos 2. E aí o que vai sobrar? X menos 3. Aqui sobra um x menos 2. Né? Porque aqui é o quadrado, aqui é só 1, né? Então ainda sobra 1 aqui. E esse x menos 3 já é, então só sobrou isso. Olha só a expressão. E aí o que você pode fazer? Você pode fazer a distribuição dele para dizer exatamente quem é a expressão que você saiu daqui e veio parar aqui. Está bem mais simples agora, né? Nesse caso aqui, é x ao quadrado, você vai ter menos 2x menos 3x, dá menos 5x, mais 6. Então, x ao quadrado, menos 5x, mais 6. Vamos agora para esse outro exemplo. Nós temos aqui x ao quadrado mais 4x mais 3. E aqui embaixo, x mais 3. Para a gente simplificar essa expressão, nós vamos utilizar o completar quadrado. Nós falamos agora há pouco sobre esse x ao quadrado
Está muito parecido, inclusive, né? X ao quadrado mais 4x, está faltando só o 4 aqui para completar o quadrado aqui em cima. E como é que nós podemos fazer para completar esse quadrado aqui? Se tem 3. Nós vamos fazer o seguinte. X ao quadrado mais 4x mais 4. E para ficar 3, basta subtrair 1. Ou seja, eu estou escrevendo 3 como sendo 4 menos 1. Aqui embaixo eu vou repetir o x mais 3. Ok? Existem algumas situações em que você vai ter que acrescentar. Por exemplo, se só tivesse x ao quadrado mais 4x, se não tivesse o 3, você poderia colocar mais 4 menos 4. Porque aí você teria o mais 4 para completar o quadrado. Né? Menos 4, depois você poderia utilizar uma outra coisa para simplificar também. Ou simplesmente ficaria desse jeito, né? Ok? Bom, aqui nós já temos x ao quadrado mais 4x mais 4, ou seja, agora nós temos um quadrado, né? A soma de quadrados, aquele lá, x mais 2 ao quadrado, né? Dando sequência, então, daqui, esse x ao quadrado mais 4x mais 4 pode ser escrito como sendo x ao quadrado, x mais 2 ao quadrado, né? Menos 1, foi o que sobrou lá. Tudo isso sobre x mais 3. Aí o que você faz agora? Você sabe que isso aqui é um quadrado, x mais 2 ao quadrado, e esse 1 também pode ser escrito assim. Então, que você tem aqui uma diferença de quadrados, que a gente pode escrever como sendo x mais 2 menos 1. Estou utilizando o colchete para não atrapalhar em relação aos parênteses, né? X mais 2 mais 1. Tudo isso aqui dividido para x mais 3. Bom, isso daqui é x mais 2 menos 1. É só x mais 1. E aqui, o que sobra? X mais 2 mais 1. Ou seja, x mais 3. Tudo isso dividido por x mais 3. Que não precisa colocar em parênteses. Né? Agora, esse x mais 3 pode ser simplificado com esse x mais 3. Isso porque tem um produto aqui. E sobra só x mais 1. Então, simplificando essa expressão, o que sobrou? X mais 1. Só que para você fazer isso, o que você precisava enxergar? Precisava enxergar que havia possibilidade de você completar quadrado, né? E depois você enxergar que isso é uma diferença de quadrados, para depois chegar nessa simplificação. Então, tem algumas coisas que você precisa observar. Então, conselho aí, né? Estude nos produtos notáveis e estude também esse completar de quadrados, porque eu estou mostrando para você aqui, mas você também tem que colocar a mão na massa para você desenvolver a habilidade de mexer, né, com esses produtos notáveis e com esse completar quadrado. Que é a diferença de quadrado e o quadrado da diferença, você precisa estudar para dominar, para poder utilizar eles aqui. Então, para você simplificar uma questão que envolve expressões algébricas, você precisa simplificar a expressão algébrica que aparece no enunciado. Para você fazer isso, você precisa ter o entendimento das 4 operações básicas, que envolvem adição e subtração, ou seja, você precisa saber operacionar, fazer as operações básicas com as expressões algébricas. Saber que tem algum momento que você não pode somar, porque o grau das variáveis ou da variável é diferente nos termos, né? Você não pode simplesmente somar objetos que têm variáveis diferentes. Você precisa ter conhecimento em que situação você pode somar, em que situação você pode dividir, simplificar. Observe que alguns exemplos que eu mostrei aqui, teve alguns momentos em que eu falei que só pode fazer aquela simplificação da divisão porque você tem um produto. Na adição ou na subtração você já não pode fazer esse tipo de fatoração, né? Ou de simplificação. Por quê? Porque o resultado é totalmente diferente quando você fala de adição e de subtração. Os termos não são iguais.
eles são diferentes. Na divisão você tem um cuidado a mais, né? Na divisão você tem algumas coisas que você pode fazer com simplificação, você tem um produto ali, né? Agora, outra coisa muito importante que você precisa estudar bastante, dominar, para poder destravar nessas questões com expressões algébricas, é basicamente os produtos notáveis. Em particular, né, existem outros, mas em particular a diferença de quadrados e o quadrado da diferença. Esses dois ajudam e muito na simplificação de expressões algébricas, assim como também a estratégia do completar quadrados e também você utilizar a ideia da substituição, né? Nós substituímos o 3 por 4 menos 1, né? Na estratégia de completar quadrados, a gente fez uma substituição. Existe também aquela situação que você tem que fazer, né? Acrescentar zero, na verdade, né? Quando você faz, naquele exemplo que eu falei, 4 menos 4, você está somando zero, você não está mexendo em nenhum valor ali, né? Adicionou 4, mas ao mesmo tempo você tirou, né? De forma estratégica para você ter o quadrado ali e você trabalhar com aquele quadrado, né? A diferença de quadrados ou o quadrado da diferença para ficar melhor para você simplificar, né? Aí vai da sua estratégia e da questão que você está tentando resolver. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo vídeo.